A pergunta é sobre o metrô, mas eu acho que eu vou provocar uma discussão sobre a rua. Eu acho que é a rua que me instiga há muito tempo e aí eu quero dar uma provocada nisso. Bom, essa é uma foto de Belo Horizonte. Eu sou arquiteta formada em 1991 e em 1993 eu entro para a prefeitura, onde eu estou até hoje. Eu entrei e fiquei 8 anos trabalhando na Regional Centro-Sul e depois eu fui para a BH Trans em 2001, onde eu estou até agora. Então, eu tenho 49 anos, então eu me formei adulta, profissional, na prefeitura. Então, esse objeto de estudo, que é a cidade, ele está presente na minha vida desde sempre. E é através da minha experiência profissional que me faz chegar num lugar hoje que me dá um pouco mais de segurança de pensar qual é a cidade que eu quero para mim, qual é a cidade que eu quero para os meus filhos, para os meus netos, para vocês que estão aqui. E esse modelo de cidade eu vim amadurecendo nesses 24 anos de trabalho na esfera pública. Bom, então, essa é uma foto de Belo Horizonte, linda, maravilhosa, mas passa a próxima, Lucas. Essa também é uma foto de Belo Horizonte, né? Essa é muito a nossa realidade. Pode passando mais rapidamente. Mas essa é a rua que me encanta. Essa é a rua que tem vida de criança, que é segura para uma criança, onde as interações podem acontecer, pode passar. E essa, principalmente, é a rua que me encanta mais ainda, porque é a rua que fala de outra mobilidade, né? A rua que tira o foco do automóvel e coloca o foco nas pessoas. Pode passar. Então, a minha formação e meu modelo de cidade é um modelo que vem sendo construído há alguns anos. E ele é muito pautado em cima da bicicleta. Não é à toa que ele é pautado na bicicleta, e eu vou explicar um pouco da minha trajetória profissional para poder construir junto com vocês como é que eu chego hoje no meu modelo ideal e que vai me ajudar a responder essa pergunta do meu ponto de vista, né, se BH precisa ou não de metrô. Bom, deu uma desconfigurada geral na apresentação, mas era só para pontuar que eu entro na prefeitura, então, em 1993, e eu entro com uma possibilidade muito bacana que acontecia naquele momento. A gente entra e começa a implantar o orçamento participativo na prefeitura. Eu era muito jovem, recém-formada, mas eu me vejo misturada a esse processo de forma muito intensa. Isso mexe comigo profundamente, porque eu descubro lá naquele momento que é possível fazer uma cidade todo mundo junto, que é possível discutir tudo, que é possível discutir orçamento, que não tem ninguém despreparado para essa discussão, que é possível você construir entendimentos conjuntos. Então, isso vai marcar muito a minha trajetória e muito do que eu faço hoje está pautado lá nos meus primeiros 4 anos de prefeitura, que foi quando a gente participou ativamente desse processo. Então, em 2001, isso era para ser 2001, eu vou para a BH Trans, e quando eu estou na BH Trans, me acontece uma coisa muito interessante. Eu tenho a possibilidade de fazer um mestrado, alguns anos depois, e aí eu volto um pouco o meu olhar, apesar de já ter saído da Centro-Sul, para alguns dos trabalhos que eu tinha feito como arquiteta na Centro-Sul, que eram trabalhos de requalificação urbana, aquilo que a gente chama de revitalização, requalificação urbana. E o que eu vou fazer no meu mestrado é discutir o uso daquilo que a gente revitalizou. O uso que aconteceu foi o uso que a gente propôs. Eu acho que isso é um trabalho muito interessante de desconstruir um lugar de uma certa soberba que um arquiteto urbanista tem ao achar que pode modificar a cidade, né? A cidade está muito além de uma prancheta. A cidade acontece com as relações, as interações sociais que acontecem. Então, isso é uma foto da Praia da Estação, que todo mundo deve ter acompanhado ou deve ter ouvido falar. Era exatamente um dos projetos no qual eu tinha participado, o projeto de recuperação da Praça da Estação. E a próxima é uma foto do duelo de MCs no Viaduto de Santa Teresa, também um dos meus objetos de estudo, porque eu tinha participado também do projeto de revitalização do Viaduto de Santa Teresa, e que depois teve um uso completamente diferente do uso para o qual ele tinha sido projetado. Pode passar. Bom, lá na BH Trans, então, em 2005, a gente começa a pensar na possibilidade de implantar um programa cicloviário na cidade. A gente já tinha essa ideia, a gente já namorava com essa ideia há algum tempo, a gente tinha um engenheiro cicloativista feroz que defendia essa causa muito fortemente.
E aí a gente concebe, então, uma malha cicloviária. A gente pedala pela cidade, a gente identifica fundos de vale, a gente vê que tem muita montanha, tem muito morro, mas tem muita via plana. Então, era possível a gente traçar uma malha, a gente traça uma malha, uma proposta de malha de 380 quilômetros. E é só em 2010 que a gente começa a implantar as primeiras ciclovias na cidade. E aí, Lucas, vai passando. A gente tem boas ideias, a gente tem bons projetos, a gente tem projetos bem-sucedidos, mas a gente tem, basicamente, pode passar, Lucas, muitos erros. A gente faz muita coisa errada. A gente faz coisa errada assim, em todos os níveis. A gente erra ao projetar, erra ao implantar, erra no processo, e aí você pode ir passando mais direto. E aí a gente promove ciclovias que são inseguras para os ciclistas, são inseguras para os pedestres, são inseguras para os próprios motoristas. E aí, pode ir passando. Em 2012 acontece aquilo que para mim é a semente mais fértil que a gente já plantou nesse processo todo, que foi os ciclistas, que para nós, eram as pessoas que a gente queria, na verdade, atender, são as pessoas que começam fortemente a nos criticar. Olha, está tudo errado, o processo está completamente equivocado e, principalmente, não dá para fazer nada se vocês não nos ouvirem. Então, nesse momento, a gente implanta o GT Pedala BH, que é um grupo de trabalho que acontece discutindo todo o programa cicloviário de Belo Horizonte. A gente tem a primeira reunião em janeiro de 2013 e desde então a gente nunca passou um mês sem se reunir. Então a gente tem um trabalho, a gestão desse trabalho hoje para mim é uma das coisas mais incríveis que existem, e eu não tenho a menor dúvida de que a semente dele, apesar da gente ter plantado ali em 2012, ela estava já na minha cabeça por conta da minha história com o orçamento participativo em 1993. Pode passar, Lucas. Bom, essas são algumas fotos das reuniões, que você pode passando. Essa é a chamada das reuniões. As reuniões são públicas, quem quiser participar. Ela é uma reunião para ciclistas, para jornalistas, para arquitetos, para estudantes de arquitetura, para moradores, para comerciantes. Assim, a gente não tem nenhuma restrição, não precisa de inscrição, não precisa de nada, basta aparecer e a gente está aberto a discutir. Em 2014, a gente teve a notícia de que nós teríamos bicicleta pública em Belo Horizonte. A gente fez um edital de licitação, a gente publicou esse edital. Em 2014, então, a gente ia começar a operar, posso deixar aí, a operar um sistema de bicicleta compartilhada na cidade, e a empresa que ganhou a licitação, ela disse, eu vou distribuir 34 estações de bicicleta no centro e 6 na Orla da Lagoa da Pampulha. Mas o centro não tinha as ciclovias que a gente tinha planejado ainda. A gente tem uma malha ínfima em Belo Horizonte. Então, bom, o que fazer? É aí que a gente começa a colocar em pauta uma discussão de uma nova cidade. E a gente se reúne, pode passar a próxima também, em alguns finais de semana, esse é no pátio de Isabela Hendricks, com ciclistas e com arquitetos, e enfim, foram reuniões bastante amplas, e a gente começa a trabalhar em cima do mapa da área central de Belo Horizonte. Primeiro a gente identifica onde seriam as estações de bicicleta compartilhada, não pode deixar, as estações de bicicleta compartilhada, onde a gente tinha ciclovia prevista, e quando a gente volta o olhar para esse mapa, a gente descobre o quê? Que não necessariamente a gente precisaria de segregação de espaço para bicicleta na cidade, nessa área toda. A gente entendia que aquele que era o primeiro desejo dos ciclistas, desde o início, quando eles começaram a brigar muito com a gente, era que a cidade ela pode ser compartilhada, não necessariamente a gente precisa trabalhar com espaços segregados. Se você tiver um espaço respeitado por todos, espaços mais lentos são espaços mais seguros. Então, é possível que a gente conseguisse reverter esse processo, identificando quais seriam os locais onde com algum tratamento, a gente conseguiria implantar isso. Então, tudo que está manchadinho de xadrez de vermelho e branco são áreas que, num primeiro momento, a gente identifica como possíveis de reduzir a velocidade drasticamente. Não é drasticamente na prática, porque, na verdade, várias dessas ruas já têm uma velocidade regulamentada de 30 km por hora, né, mas ela, na prática, é que não funciona. Que a gente poderia trabalhar assim, que, na verdade, o que a gente precisa de segregação são em vias de trânsito mais rápido, são em vias mais coletoras, e que não é o caso dos interiores de quarteirão, das áreas mais residenciais e até das áreas de comércio. Pode passar. Bom, nesse processo todo, onde a gente fecha com esse mapa, a gente tem uma parceria muito interessante através da União Europeia com
com a cidade de Bremen. Existem alguns institutos não governamentais que apoiam cidades que estão dispostas a trabalhar com mobilidade sustentável. E uma dessas entidades, então, faz uma parceria com a BH Trans e oferece uma troca de conhecimento técnico com a cidade de Bremen, na Alemanha, que é uma cidade que tem 25% das pessoas se deslocando por bicicleta. Para vocês terem uma ideia, Belo Horizonte tem 0,4%. E aí, o que eles nos propõem? Testar um modelo deles em Belo Horizonte. E aí, o modelo é essa rua, essa ciclorrua, que na verdade não é uma rua segregada, não tem nenhum tipo de segregação, mas é uma rua onde, para eles, lá na Alemanha, lá em Bremen, a bicicleta tem prioridade absoluta. Então, o carro pode entrar, a moto pode entrar, mas se você tiver 3, 4 ciclistas pedalando lado a lado, a velocidade que vai ser impressa por esses ciclistas é a velocidade que vai ser respeitada por todos. Então, um carro não vai buzinar, não vai te dar um fino, não vai te ultrapassar, ele vai apenas aguardar a vez dele. E aí a gente volta, tá vendo? Basicamente um projeto assim, um projeto de sinalização no piso, que a gente chama de sinalização horizontal, sinalização vertical, dizendo que a bicicleta tem prioridade. Mas como fazer isso em Belo Horizonte, né? A gente com tanta carência ainda de espaço seguro para a bicicleta. Pode passar. Bom, a gente volta no nosso mapa e fala, a única forma é a gente identificar uma rua dentro de uma área de zona 30, que é essas áreas que a gente identificou ali de xadrezinhas de vermelho, onde a gente baixaria a velocidade, porque dentro de uma área dessa, essa rua estaria protegida. E aí, pode passar. As discussões de zona 30, teve uma vez que alguém comentou comigo, e isso me marcou, essa é a questão. O projeto de Zona 30 é basicamente um projeto de preservação da vida, acima de qualquer coisa. Porque num acidente, num atropelamento a 60 km por hora, a chance de sobrevivência de um pedestre é de 2%. Pode passar, Lucas. A 50 km por hora, isso sobe, mas é para 15%. E num atropelamento a 30 km por hora, a chance de sobrevivência de um pedestre é de 90%. Então, para que nós queremos vias rápidas nas cidades, onde a gente tem grande circulação de pessoas? Qual é o objetivo da gente ter vias regulamentadas com 60 km por hora? Se o que a gente quer é que as pessoas estejam nas ruas, é que a interação aconteça nas vias. Eu falo que uma via a 30 km por hora ela é muito boa para o morador, ela é muito boa para o comerciante, ela eventualmente pode significar algum problema por quem esteja de passagem, mas aí para quem for só cortar uma área, existem vias adequadas que estão na periferia desses lugares, desses bairros. Então, basicamente, trabalhar com zonas 30 na cidade é um projeto que eu acho que é um projeto que toda cidade precisa ter. E aí nós desenvolvemos, muito motivados por essa parceria com a cidade de Bremen, um projeto piloto, pode passar, nesse quadrilátero que pega a Avenida Afonso Pena, Getúlio Vargas, a Cristóvão Colombo e a Avenida Brasil, e ali, marcadinho de vermelho, a Gonçalves Dias, que é onde a gente tem nosso projeto de ciclorrua. Pode passar. Bom, a gente sabe que regulamentar a velocidade com sinalização, mesmo com radar, não é solução apenas, né? Ela não garante que a velocidade será reduzida. Então, basicamente, a nossa ideia é trabalhar com tipologia urbana. Pode passar. Projetos muito simples, projetos de aproximação das esquinas com pintura e colocação de mobiliário urbano, nada mais sofisticado do que isso. Pode passar a próxima, Lucas. Algo parecido com isso. Utilização de parklets ou varandas urbanas, que são essas ocupações de vagas, né? Na verdade, a nossa ideia é que a gente possa promover nessa área toda que não só comerciantes implantem essas ocupações de vagas, mas que os próprios condomínios de prédios, a ideia é a gente trabalhar isso com a população, para ver se a própria população começa a ocupar algumas dessas vagas com ambientes mais verdes. Pode passar. E outra solução muito simples é a gente trabalhar com o que a gente chama de quarteirão de zigue-zague. Então, metade do quarteirão, a gente vai trabalhar o estacionamento 45 graus na parte de cima, 90 graus na parte de baixo, e na outra metade a gente inverte. Então, você cria uma sinuosidade que mesmo que a pessoa queira desenvolver uma alta velocidade, ela não vai conseguir porque os carros promovem essa sinuosidade. Então, a nossa ideia é bastante simples, é trabalhar assim, pode passar. Com mobiliário urbano, pode passar, com material reciclado. Então a ideia não é nada caro, não é nada sofisticado, é um projeto muito singelo.
E na ciclorrua, aí sim, trabalhar de forma mais intensa a sinalização, como um tapete vermelho. Acho que a próxima dá uma ideia bem boa do que é. É isso, é mostrar claramente para quem entrou nessa área que é uma área diferenciada e que ali a bicicleta ela tem prioridade. Pode passar. Bom, aí falando de termos mais gerais do nosso programa cicloviário, a gente tem 411 quilômetros hoje previstos na malha e a gente tem apenas 83. O mapa dá uma ideia bem boa de quão descontínua é a nossa malha. Né, o que está de azul é o que a gente tem planejado, o que a gente tem de vermelho é o que a gente tem implantado. Então, hoje, trecho, você não faz um percurso todo protegido por ciclovia. Isso é muito difícil na cidade ainda. Pode passar. Bom, a gente tem, agora falando de alguns ganhos, né? A gente tem o projeto piloto de Zona 30, da primeira Zona 30 prontinho, que é esse quadradinho marcado em preto, que é ali onde está a ciclorrua, na Gonçalves Dias. Pode passar. Nós já temos a segunda área de Zona 30 projetada, que é a região hospitalar. E aí a gente pegou uma área muito maior do que a gente tinha imaginado, porque acho que é uma das áreas mais carentes para um tratamento desse, né, que é ali na região dos hospitais. Então, esse não está tão detalhado como o primeiro, mas a gente já está no nível de desenvolvimento dos últimos detalhamentos para implantar. Pode passar. A gente fez um trabalho bem bacana nos primeiros 100 dias desse governo, porque no plano de governo do atual prefeito, tinha lá tratamento de zonas 30 no entorno de escolas, que é uma das coisas que a gente acha mais legais, que a gente acha mais viáveis. E aí a gente pegou, já tinha uma equipe da BH Trans trabalhando com identificação de pontos de acidente por regional, e o trabalho da Regional Nordeste já estava bastante adiantado. Então, nós identificamos no bairro Cachoeirinha 3 escolas muito próximas, e esse quadrilátero todo grande. E aí a gente fez... Pode mostrar a próxima, Lucas? É um tratamento também muito simples, tá vendo? É tratamento de desenho de rua, com pintura, com colocação de balizador, de mobiliário urbano. Esse é um projeto que ainda está só na concepção, nós mostramos para o prefeito, mas a gente ainda está aguardando uma sinalização de como é que a gente deve continuar com isso. Pode passar. Bom, isso eu vi recentemente, e aí eu trouxe mais para a gente se inspirar. Isso é de um bairro residencial na Holanda. Eles trabalham muito de forma lúdica a rua e a sinalização para os motoristas sobre velocidade. Então, não necessariamente a gente precisa ficar dentro do formalismo todo de código de trânsito quando você vai interferir na cidade. Esse tipo de inserção urbana é incrível. Eu acho que ele fala de forma muito respeitosa com o cidadão. Isso não é algo que eu acho que eu consiga vencer facilmente as resistências dentro da BH Trans para implantar. Porque, falando de forma bem clara, um projeto de bicicleta é um projeto que não enfrenta resistência só da cidade, ele enfrenta muita resistência dentro do próprio corpo técnico da BH Trans. A gente ainda tem uma cultura muito voltada para o automóvel, a gente ainda tem uma cultura muito voltada para a fluidez. Então, você dizer que você precisa aumentar ciclos semafóricos para você aumentar tempo de pedestre, e ainda você vai enfrentar muita resistência, tirar estacionamento para implantação de ciclovias, enfim, é um longo processo, mas é como eu já conversei algumas vezes com o Roberto, e eu já vi por 2 vezes a Janete Sadiq Khan falar, e ela é uma pessoa muito inspiradora. Ela é ex-secretária de transporte de Nova York, responsável por abrir as ruas ali do Times Square para as pessoas. E ela fala, vamos baixar nossa frustração, minha como técnica, que trabalha no setor público, que não vê as coisas serem efetivadas, que enfrenta uma quantidade de resistência. Ela fala, é isso mesmo, o processo é assim, é difícil, é pesado, é assustador. Muitas vezes a gente recebe ameaças, e recebe mesmo, e denúncias muito ferozes de que o que a gente está fazendo na cidade é crime. Mas ela falou, é isso mesmo, é uma nova linguagem que as pessoas precisam aprender a falar. Então, nós que estamos em algum lugar trabalhando para isso, precisamos primeiro ensinar essas pessoas a falar essa nova língua. Então, isso é mais para exemplificar essa fala. Pode passar. Essa é uma foto da minha rua. Eu moro na Rua Lavras. Esse é o último quarteirão da Rua Lavras, já chegando no Morro do Papagaio. E a minha rua é assim todos os dias. Ela é uma rua onde o motorista, quando chega, ele já sabe que precisa ir devagarzinho, porque vai ter menino jogando bola na rua, vai ter criança brincando. Então,
eu sei que é uma rua rara, eu sei que isso não é comum, eu sei que esses espaços eles estão mais próximos das comunidades, das favelas, porque as pessoas ali ainda têm muito costume de ir para a rua, mas o que eu desejo do fundo do meu coração, para mim, para nós, é que a gente possa ter mais espaço assim na cidade, e eu acho que eles são totalmente possíveis. A gente precisa apenas aprender a falar uma nova língua, reconstruir nossa ideia de cidade, reconstruir nossa ideia de tempo, de urgência, né? Porque eu acho que se a gente desacelera nosso ritmo, a gente consegue facilmente retomar espaços como esse. É isso que eu queria dizer. Obrigada. Boa noite, meu nome é Matheus Silveira. Eu primeiro queria agradecer a possibilidade de compartilhar um pouquinho com vocês do aprendizado que eu tive nos últimos anos sobre cidades. Eu queria começar com uma fala que eu aprendi e que eu acho que tem a ver com o que a Evelyn estava falando, que a gente tende a acreditar que os problemas da cidade são problemas territoriais. Mas, na verdade, a gente vive um drama no tempo, porque, eventualmente, o que a gente resolveu naquela época com aquelas primeiras ciclovias, depois de um tempo virou um problema. Era uma solução, virou um problema. Então, eles não são territoriais. Eu gosto de ver a cidade como um organismo vivo que é mutante durante o tempo. Então, eventualmente, alguma coisa que a gente fala hoje que é uma boa prática, talvez, daqui a 5 anos nós estamos de novo reunidos aqui falando, poxa, veja bem, aquilo que a gente pensava talvez não funcione também para as nossas cidades. Eu também tenho uma história que é construída da minha formação, né, na indústria automotiva. Eu trabalho hoje na FCA, que é a Fiat Chrysler Automobiles. Assim como a Evelyn, né, teve sua história construída lá na BH Trans, foi lá que eu aprendi muito do que eu faço hoje. E digo muito que algumas vezes eu tenho dificuldade em encontrar a diferença entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional, porque, enfim, eu faço o que eu gosto e gosto do que eu faço. Eu gostei da segunda imagem que a Evelyn trouxe, que é a imagem da Belo Horizonte com congestionamento. Em 2012, aquela foi uma imagem que, para mim, gerou um processo de pensamento no que eu estava fazendo, no que eu podia fazer para as cidades, com as competências e habilidades que eu tinha desenvolvido, mas também com as competências e habilidades que a gente tem disponíveis na FCA. Eu olhava para aquela situação na minha rotina do dia a dia aqui nas cidades e vi que as nossas cidades elas estavam congestionadas. E aquilo não era legal para a cidade, ficar num congestionamento não é legal para ninguém, né? Eu comecei a me perguntar como é que eu posso, então, aproveitar as competências que eu desenvolvi aqui, mas também como é que eu posso aproveitar os recursos, as redes de colaboração, os parceiros, e também o conhecimento que tem desenvolvido já hoje na indústria para a gente poder tentar ajudar a resolver essa questão. Pensar mais na cidade como um todo do que focar só na questão do veículo, né? Então é a partir daí que eu comecei uma transição. Eu saio da área de design, onde eu tenho a minha origem, e tento pegar um pouco desses aprendizados e aplicar nessas atividades que eu faço hoje com o Future Insights. Dentro dessa área a gente tem um projeto que chama Futuro das Cidades, e eu aprendi um pouco sobre cidades. Eu conheci um pouco mais de carros, eu aprendi agora dessa vez um pouco sobre cidades. Eu quero compartilhar com vocês um pouco de alguns conceitos que eu aprendi, eu acho que são relevantes para a gente poder colocar todo mundo numa mesma página, porque eu confesso que eu comecei esse trabalho tendo algumas verdades absolutas que não demorou muito para elas serem desconstruídas, mas isso só se deu quando eu comecei a entender um pouco melhor o que é esse cenário. E como a proposta hoje era falar, né, de arquitetura para não arquitetos, eu não sou arquiteto, gente. Então, eu quis trazer um pouco desses conceitos que, de alguma forma, transformaram a visão que eu tenho das nossas cidades. Então, eu queria começar um pouco lembrando, né, primeiro respondendo a pergunta, eu acho que Belo Horizonte precisa de metrô, mas não depende do metrô. Ele precisa de uma série de outras coisas, mas a gente não depende de existir um metrô em Belo Horizonte para que Belo Horizonte seja uma cidade viva, uma cidade ativa, né? Eu olho muito essas discussões de mobilidade e vejo que elas são muito polarizadas. A gente tende a polarizar para um lado, para um outro, e esquece de olhar para a cidade como um espaço de convergência, né? Onde as pessoas se encontram, onde a diversidade gera inovação. Então, cidades inovadoras são aquelas que têm diversidade e as pessoas estão presentes nessa cidade se encontrando. Mas para o metrô, se o cara está querendo ver as montanhas de Belo Horizonte, aqui no nosso caso, né, na nossa solução não, mas se a gente olha para São Paulo, por exemplo, se ele está querendo ver o paisagismo de São Paulo, o metrô não resolve nada.
né? Então a gente precisa entender que cada modo de transporte ele tem as suas potencialidades, mas ele também tem as suas limitações. O que eu queria trazer aqui nesse primeiro slide, e aí eu começar uma conversa que eu tento construir um pouco com vocês, é que todo dia as pessoas elas percorrem caminhos que são diferentes, mas na sua grande maioria as demandas são universais. 70% dos deslocamentos acontecem para atender demandas de mobilidade para trabalho e escola. Então a gente tem que lembrar que apesar da minha demanda, da minha rota eventualmente ser individual, a demanda é coletiva. E a gente precisa olhar a cidade e priorizar as soluções que são para o coletivo, ao invés de privilegiar as visões que são para o individual. Então, quando eu olho para esse cenário, então se está todo mundo indo para o Mineirão, então é melhor a gente prover uma solução para todo mundo. Então, o caminho, em alguns momentos, vai ser diferente, mas a gente precisa prover soluções que são para todo mundo. Essas pessoas, né, então, quando elas estão percorrendo esses caminhos, elas estão em busca de oportunidades. Se a gente olhasse lá para o Homem das Cavernas, as oportunidades estavam dentro das cavernas, ele não precisava se locomover tanto. A gente foi criando novas demandas e elas se espalham no território, gerando uma demanda de mobilidade. Então, eu preciso sair da caverna para poder acessar alguma oportunidade que eu estou procurando, e ela pode ser trabalho, escola, lazer, enfim, ela pode ser uma série de oportunidades que eu estou procurando, que estão espalhadas no nosso território. Essa circulação que acontece nas cidades, ela precisa acontecer para que a cidade tenha essa efervescência, que tenha essa vitalidade e possa prosperar. Leonardo da Vinci olhava para as cidades, ele dizia que as cidades são organismos vivos e que o trânsito de pessoas e mercadorias representa o sistema circulatório das cidades. Então, para um organismo viver, o sangue precisa correr. Então, a gente precisa que essa circulação ela aconteça de uma maneira muito fluida para que essa cidade tenha essa vitalidade, essa efervescência que pode ajudá-la a crescer e prosperar. Mas essa equação da mobilidade, ela nunca teve tão difícil quanto a gente está vivendo hoje, muito porque a gente está assistindo uma espécie de explosão, né, da migração de pessoas para os centros urbanos. Pode passar lá para mim. Então, aqui no Brasil, a gente é milhões de pessoas, né, a gente mora nos centros urbanos e a gente vive algumas situações que vêm nos atrapalhando. Então, as nossas cidades, dentro desse contexto, elas estão enfrentando grandes problemas, né? A população urbana ela disparou, o planejamento, a urbanização não conseguiu acompanhar isso, entrou em descompasso. Com isso, começam a gerar desigualdades e elas se acentuam, atacando as questões ambientais que vão se agravando, e o trânsito nas ruas complicou. E aí usar o carro virou um sofrimento. Então é isso que a gente tem vivido um pouco nas nossas cidades. Mas a boa notícia é que tem boa notícia para dar, não precisa ser assim. As nossas cidades, elas são cidades ainda muito recentes, permeáveis à mudança se a gente olhar em comparação com uma cidade europeia, que já existe há milhares de anos. Então a gente ainda é jovem, isso é positivo, porque as nossas cidades elas são esponja ainda, elas são permeáveis de mudança, elas podem ir se adaptando ao nosso contexto, né? E eu acredito muito nesse movimento, que é um movimento que pode surgir das cidades. Elas podem ficar mais interessantes, elas podem ficar mais sexy e ajudar a transformar o país, ajudar, enfim, a ver como a gente enxergar um país que é um Brasil que é melhor. Então, eu gosto de olhar para a cidade e entender assim, tem um problema hoje nela, mas a gente é permeável à mudança, quer dizer que a gente pode se adequar, e a partir daí a gente pode gerar um movimento emergente que pode de alguma forma influenciar o nosso país. Eu acredito que essa transformação ela passa por uma série de questões, ele passa pela questão da fluidez, mas ela também passa pela mobilidade urbana, que garante essa efervescência e a circulação perfeita desse organismo vivo. Mas para a gente poder falar sobre isso, a gente precisa entender algumas coisas, né? Então, para a gente garantir essa transformação, é bom que a gente entenda alguns conceitos que, na minha opinião, são básicos. O primeiro é a diferença de mobilidade e trânsito, né? Para mim, mobilidade é acesso à oportunidade, né? Então, se eu consigo acessar a oportunidade que eu estou procurando e que não está aqui onde eu estou, isso para mim é ter mobilidade. Por outro lado, para mim, trânsito significa circulação. É a circulação que a gente vê nas nossas ruas, é a circulação que a gente vê nos nossos organismos. Isso é diferente, mas é importante a gente entender isso, a diferença entre esses dois. Por quê? Porque durante muito tempo a gente acreditou que mobilidade era sinônimo de trânsito. Então vamos combater o trânsito, gente. Né? Mas a gente tem que entender que o trânsito é positivo, ele representa o sistema circulatório. A gente combater o trânsito, eliminar o trânsito de uma cidade, é infartar a cidade.
Então, o trânsito é positivo. O problema é quando gera congestionamento nessa estrutura. Então, quando eu congestiono o sistema, eu interrompo um trânsito, e isso não é bom para ninguém, né? Geralmente isso acontece quando o volume de circulação é maior do que suportado pela estrutura. Essa imagem representa muito isso, e é bom a gente falar também que esse congestionamento ele pode acontecer com todos os modos de transporte. Aqui a gente vê vans, a gente vê esse congestionamento de pessoas, a gente pode em Amsterdã ver congestionamento de bicicleta, a gente pode na China ver congestionamento de scooters, a gente pode ver numa partida de futebol saindo do estádio congestionamento de pessoas. O congestionamento ele é ruim em qualquer situação, porque ele interrompe uma circulação fluida desse organismo. A gente, nesse entendimento, né, de trânsito como sinônimo de mobilidade, a gente acabou então olhando para as nossas cidades. Então vamos resolver o problema da mobilidade. Como? Queria infraestrutura, alarga a rua, queria ponte, e aí a gente vai resolver o problema da mobilidade, se a gente entender que mobilidade é sinônimo de trânsito. Mas eu não entendo assim, e quando a gente faz uma pista mais larga, cria um viaduto, o que a gente está melhorando é o trânsito, temporariamente. Porque resolver o problema do trânsito só com a infraestrutura é como pensar em resolver o problema da obesidade só afrouxando o cinto. Então, depois de um tempo, eu engordo de novo, começa a ficar apertado, e eu não ataquei a raiz do problema que a gente precisa atacar. Para mim, a infraestrutura ela só faz sentido se ela de fato permitir o acesso. Então, o acesso talvez daquelas pessoas em vermelho, né, as oportunidades que estão aqui em azul. Caso contrário, ela só vai melhorar temporariamente a questão da circulação. Um outro ponto que a gente precisa também entender, então, além da diferença de mobilidade e trânsito, na minha opinião, é a gente entender um pouco de como é que acontece a distribuição dessas oportunidades nas nossas cidades. Aqui no Brasil, a gente tem uma condição que não é muito equilibrada, essa distribuição de pessoas e oportunidades. Aqui eu trago um paralelo com as cidades europeias, mas as nossas cidades, elas cresceram de maneira horizontal, né, espraiada, que vocês chamam, né, os arquitetos, e aí com isso a gente foi crescendo e espalhando as pessoas, e a densidade urbana nossa, ela é bem reduzida se a gente compara com as cidades europeias. Então, assim, se eu pegar aqui Londres, são 12.300, se eu pegar Recife, das regiões metropolitanas que a gente estudou, é a maior, são 7.400 habitantes por quilômetro quadrado. Eu estou falando que as pessoas aqui estão mais distantes uma das outras. Isso não é legal. Por que não é legal? Porque não é que eu só preciso mais quilômetros para percorrer para alcançar a oportunidade. Eu preciso de mais metros de fio para levar energia, eu preciso de mais metros de tubo para levar água e trazer esgoto. Então ela não é eficiente. Eu preciso aproximar pessoas e de oportunidades, como por exemplo acontece nas cidades europeias, que obviamente você olha para a história delas, muitas surgem dentro de um contexto de cidade murada, e depois de um tempo não consegue crescer, então a densidade acaba aumentando mesmo, né? Ela não cresce na horizontal somente. Mas aí vocês podem chegar para mim e falar assim, beleza, mas e a qualidade de vida? E aí eu volto naquele conceito original, né? Se a gente pensa a cidade priorizando o que é coletivo e não individual, Londres, quem conhece Londres, ou Barcelona, Paris, vai falar que lá tem uma qualidade de vida muito boa, porque eles aplicam esse conceito. Então, ao invés de eu pensar que toda casa tem que ter sua piscina, a sua área verde, enfim, o seu espaço, lá eles têm grandes espaços coletivos, que são parques, piscinas coletivas, né? Então são piscinas públicas. Então eles privilegiam o que é para todos. Ah, não, mas e o cara que quer ter a casa como jardim e a piscina dele lá em Londres? Não pode, mas ele vai lá para o subúrbio, porque ele não é priorizado dentro desse contexto de cidade. Então, quando eu falo de densidade urbana, é bom a gente entender isso, que a gente também, para falar de mobilidade, a gente tem que pensar na ocupação das nossas cidades, porque eu reduzo a demanda de mobilidade, essas pessoas estão próximas uma das outras. E aí eu trago um exemplo claro disso. Esse aqui é o mapa térmico lá de São Paulo. De um lado eu tenho a distribuição da população, do outro eu tenho a distribuição de postos de trabalho, para poder mostrar para vocês o quanto essa distribuição não equilibrada e esse crescimento horizontal que cria essas manchas urbanas nas cidades brasileiras é prejudicial para a questão da vitalidade das nossas cidades. Então aqui a gente consegue perceber quanto mais escuro é mais denso e quanto mais claro, menos denso. Então o que a gente consegue ver nitidamente aqui em São Paulo? Concentração de emprego, dispersão de pessoas, né? Por que acontece isso? Porque essa região aqui tem emprego, então ela provavelmente tem valor. Se ela tem valor, ela custa caro. E aí as pessoas que não têm condição de morar próximo das oportunidades vão distanciando, elas vão morando cada vez mais longe, a gente vê ali. E aí quando elas vão morando longe, ela continua tendo que ir lá para o centro para poder acessar a oportunidade de trabalho.
Então as pessoas estão distribuídas homogeneamente, as oportunidades não. Aí acontece que o cara que mora nesse município tem que percorrer todo esse caminho para chegar até a oportunidade de trabalho, desse também, e a gente vai chegar e vai falar assim, então faz uma rua larga 3 vezes para o cara que está vindo daqui, o daqui, o daqui. Mas é muito mais lógico se a gente começar a olhar para essa cidade e falar assim, poxa, e se a gente só distribuísse o trabalho no espaço? Primeiro. Segundo, se a gente olhasse para a cidade como uma cidade mais justa e permitisse uma ocupação de espaço com diferentes classes sociais, porque o que está acontecendo aqui é quase um crime com o cara, né? Porque ele gasta 2 horas para ir trabalhar, 2 horas para voltar, trabalha aí suas 8 horas, tem uma pausa para almoço, a gente espera que ele durma, aí não sobra tempo para ele estudar, para se qualificar, para melhorar a receita dele, né? As rendas que ele tem, para poder ir se aproximando da oportunidade. Então isso daqui é muito grave para o contexto de cidade, mas também para o contexto de mobilidade. E por fim, o último conceito que eu queria trazer é a gente entender que também, ao mesmo tempo que a mobilidade ela é encarada como algo físico, a gente também vive na sociedade uma mobilidade que ela acontece no ambiente do digital. E a gente aprende como acontece aqui e a gente espera que aconteça da mesma forma aqui embaixo, né? Então, eu tenho uma velocidade de informação muito grande, eu tenho uma mobilidade muito grande no mundo digital e eu espero que seja assim. E aí acaba criando as ansiedades, né? Pô, dá para mudar lá em 2 horas, por que a gente não muda uma rua em 2 horas, né? Então, acaba criando essa ansiedade que a gente vive hoje nas cidades. Eu acho que a gente tem essa tendência de olhar para a cidade e achar que tem que ser tudo 220 km por hora, né? Eu acho que a gente precisa das zonas de 30 km. E muitas vezes a gente já circula com 30 km, né? Essas ruas, elas já, mesmo que não tenha uma sinalização, a pessoa prudente, ela já circula nessa velocidade, nessas ruas. Não é que a gente está causando uma mudança real, efetiva, nesses espaços. Então, quando eu olho para essa cidade, vejo esses 2 universos do digital e do hardware, né? Do mundo físico, eu vejo nitidamente essa diferença, né? Enquanto as ruas são muito rígidas, elas são muito lineares, eu tenho uma camada que é essa da nuvem, que ela é muito orgânica, ela acontece de uma forma muito distribuída e que muitas vezes esse rapaz, para encontrar com essa menina aqui no mundo digital, ele pode fazer a distância de uma tela, mas que no mundo real pode existir uma cidade que impeça esse contato, né? Então essa é uma inspiração que eu trago muito grande, que eu acredito muito, e eu resolvi junto com o time olhar para as cidades dentro dessa lógica, né? Então, olhar para a cidade pensando que a cidade é hardware, mas ela também é software. Vou botar isso, é hardware, mas ela também é software. E aqui eu trago um exemplo de hardware. Hardware é aquilo que a gente chuta, né? O computador, quando está dando um pau, a gente bate, chuta, é o hardware. Então, quando eu olho para essa ponte em São Paulo, eu trago esse exemplo de lá, mas a gente pode eventualmente ter exemplos similares aqui também, em outras cidades brasileiras. Eu olho para a cidade e vejo ela como um hardware. Eu gosto desse approach porque a gente ouve falar muito de discussão de cidades inteligentes. E aí eu vou mostrar para vocês o que é para mim uma cidade inteligente. Aqui está um hardware desenvolvido com o que é de mais moderno e evoluído em termos de engenharia, arquitetura, materiais, altíssima geração, é como se fosse o Watson lá da IBM, o computador mais potente do mundo, mas ele só roda Word. Não sei se vocês sabem, aqui em cima só passa carro. Então é como se eu tivesse um software de ultíssima geração, ou um tablet de última geração, e só rodasse um único aplicativo nesse tablet. Aí eu olho para a cidade pensando como software. A mesma São Paulo, uma via lá, aquela ponte é uma via suspensa, essa daqui não é uma via suspensa, mas é uma via, é um hardware, eu olho para ela e vejo como ela é muito mais aproveitada do que aquela ponte, né? Então, essa para mim é um exemplo de cidade inteligente. Esse contexto é um contexto de cidade inteligente. E eu vou mostrar para vocês que é possível pensar uma cidade inteligente sem muita tecnologia. Então aqui a gente tem um hardware que originalmente foi feito para os carros passarem. Então a Avenida Paulista ela tinha as pistas de rolagem para os carros, mas aí a gente foi atualizando esse hardware com alguns softwares novos rodando. Então eu pintei aqui o canteiro central, sinalizei uma ciclovia, um novo software. Antes era carro, agora eu tenho bicicleta rodando. Aqui, se a gente olhar no passeio de São Paulo, na Paulista, é um passeio muito bom para caminhar. Mas não é só para a gente caminhar, que seria, vamos dizer, um terceiro software, mas ele tem sinalização para deficientes visuais. Boa, beleza, mais um software rodando. Ele tem rampa, deixa eu ver se dá para ver, aqui não dá para ver, mas tem as rampas de acesso para quem tem limitação motora. Poxa, mais um software rodando. Aí eu fiz aqui uma pista exclusiva para os ônibus, mais outro software rodando. Aqui embaixo eles ainda cavaram, né, que a gente está vendo o Trianon.
fizeram mais um, que é o metrô, eles também precisam de metrô, né? Então mais um software rodando aqui embaixo, que teve que fazer uma pequena atualização naquele hardware que estava obsoleto e passou o metrô. E aí eu não falei até agora de nenhuma outra tecnologia, inteligência artificial, nem nada, mas olha como ela é muito mais eficiente e inteligente do que aquela ponte. Mas aqui em cima roda a tecnologia também, roda o Waze, roda o Google Maps, roda 99 táxis, enfim, roda uma série de outras plataformas que estão numa camada que é invisível. A Paulista permite isso, legal, mais outro software rodando. Mas o que eu mais gosto da Paulista não é isso. O que eu mais gosto da Paulista é que todos esses exemplos que eu dei são para levar pessoas até as oportunidades. Mas aí, nos finais de semana, né, no domingo, o que eles fazem? Fecham para os carros e abrem para as pessoas. Então, ao invés de eu ter que falar para as pessoas que elas têm que ir em busca das oportunidades, eu trago oportunidades para elas. Então, eu trago lazer, eu trago socialização, eu trago divertimento para elas. No dia 31, fecha para os carros, abre para as pessoas, eu trago entretenimento. Manifestação, fecha para os carros, abre para as pessoas. Eu estou fazendo um uso da Paulista muito mais eficiente e muito mais inteligente, sem precisar de tanta tecnologia. Mas essa cidade é inteligente quando os cidadãos são inteligentes. Então, mais do que Smart Cities, a gente precisa falar de Smart Citizens. São Smart Citizens que estão permitindo que essa São Paulo seja uma São Paulo melhor para viver. A gente precisa desse contexto de diversidade. A gente falou do metrô, mas a gente precisa desse contexto de diversidade. Eu não tenho dúvida que Paulista vai continuar evoluindo e permitindo uma série de outros softwares. Eu não falei ainda aqui da ocupação, né? Que a gente tem moradia e trabalho, a gente tem restaurante, a gente tem eventos de entretenimento que rodam também nessa plataforma. Então, eu não preciso sair da Paulista para poder ir acessar um conceito que já está ultrapassado, né? Que onde se habita, só se habita. Onde se trabalha, só se trabalha. Né? Então, a Paulista, para mim, é um exemplo claro de como a gente deveria pensar cidades. Cidades que a gente pode viver sem temer. Cidades que permitem que a gente circule sem medo. Cidades que permitem que a gente tenha um contato com a diversidade, não só nos meios que a gente escolhe para se locomover, mas com pessoas também diversas. É o encontro e o trânsito dessas pessoas diversas que garante essa vitalidade, mas também a capacidade intelectual da gente fazer inovação em uma cidade inteligente. Mais um? Eu acredito muito que o melhor sistema de mobilidade é aquele que oferece mais opções, com maior diversidade. E isso a gente só faz quando a gente otimiza o uso da cidade com novos softwares. Mas a gente também precisa que esses softwares estejam alinhados com as políticas públicas de ocupação, enfim, de distribuição. A gente viu algumas delas aqui exemplificadas para a Evelyn. Pode passar mais um. O Futuro das Cidades, que é esse projeto que eu conduzo lá na FCA, é só o começo de um diálogo aberto e contínuo que a gente quer promover sobre as cidades brasileiras. A gente quer ajudar a pensar o futuro das pessoas, que vem em primeiro lugar. As cidades existem por causa das pessoas. Depois a gente pensar o futuro das cidades e, por fim, a gente pensar o futuro do automóvel. É isso. Muito obrigado. Boa noite. Estou aqui com um pequeno problema físico, mas vai dar para falar. E não foi com mobilidade urbana, né? Eu sou ciclista, o Matheus me perguntou, pô, você caiu de bicicleta? Mas foi praticando um esporte. Bom, agradecer o convite aqui, sempre bom a gente conversar desses temas. Uma pergunta boa, eu acho que sim, acho que a resposta é sim. E ao longo da fala aqui, talvez a gente vê um pouco que a gente já poderia ter bem mais metrô do que a gente tem, sem grandes diferenças de orçamento no que a gente fez nos últimos anos, e talvez com uma efetividade muito maior em busca de uma cidade que seja, a gente se mova mais, que seja mais humana, que vá nessa linha que foi dita aqui, também dessa da Eveline, da gente ter o espaço das pessoas. Eu queria começar com essa imagem. Essa é uma imagem realizada em Münster, na Alemanha, 2001, salvo engano. Eles realizaram pela primeira vez esse experimento, um experimento básico, matemático, de ocupação de espaço. E depois ele já foi realizado em várias outras cidades. Acho que no ano passado, no Dia Mundial Sem Carro, o pessoal em São Paulo fez isso, da Folha de São Paulo, etc. Mas é basicamente ocupar uma rua
e calcular o espaço, né, ver o espaço que se gasta daquela rua quando 50 pessoas estão se locomovendo de automóvel, nessa primeira imagem, 50 pessoas se locomovendo em um ônibus, na segunda imagem, e 50 pessoas se locomovendo de bicicleta. Eu acho que isso coloca muito na base da gênese do nosso problema da ineficiência mesmo, e da gente utilizar e ter apostado num modo pouco eficiente e racional de mobilidade urbana, né, que é baseado em um tipo de veículo que ocupa muito mais espaço, ocupa a rua inteira para transportar o mesmo tanto de pessoas que poderia estar sendo transportado em um ônibus. Toda aquela rua que a Eveline reivindicou aqui para as pessoas, ela estaria liberada, né? Ou que poderia estar sendo transportado em algumas bicicletas que ocupam um pouco mais de espaço que o ônibus, ainda assim, com muito menos impacto em relação a acidentes, saúde, etc. Isso é comprovado, demonstrado também, um estudo feito pela Folha em São Paulo, no horário de pico, os automóveis em São Paulo ocupavam 78% do espaço da rua, mas eles estavam transportando ali 109,2 pessoas, a média de 1,4 por veículo, eles estavam transportando um terço das pessoas. Então você ocupa 78% do espaço das ruas, mas você transporta um terço das pessoas com esse. E os ônibus, aquele vermelhinho ali, os ônibus de linha, aqueles que a gente conhece por serem muito apertados, as pessoas, eles estavam ocupando 6% do espaço das ruas e eles estavam transportando ali 2/3 das pessoas. Então você tem, de fato, uma irracionalidade e um modo muito injusto de deslocamento, porque aquelas 2/3 das pessoas que estavam, muito provavelmente no horário de pico, ensardinhadas dentro desses ônibus, elas estão tendo toda uma dificuldade de locomoção e o trânsito fluindo devagar, porque a rua está toda ocupada por um outro modal que é muito menos eficiente em modo de uso de espaço público, né? Isso a gente vê, né, no Brasil, essa aqui é Belo Horizonte no caso, o crescimento da frota de automóveis e o crescimento da população 1990 a 2011, é uma população que passa de 2 milhões para 2,4 milhões de habitantes e uma frota de automóveis que passa de 500 mil automóveis para 1,5 milhão, multiplica por 3, né? A gente teve nesse período também incentivo a isso, né? IPI zero, continua tendo toda uma política que gera, a gente teve uma política induzida que gera todos os problemas da cidade que a gente tem hoje. Passa 2, por favor. E quando a gente olha pelo outro lado, né, a gente começou pela pressão dos automóveis, quando a gente olha pelo outro lado do transporte coletivo, é curiosa a história de Belo Horizonte. A gente teve na década de 90, não sei se você já estava na BH, você estava no planejamento, né? 93. 96, Belo Horizonte tinha uma das passagens de ônibus mais baratas do Brasil. Passa por favor. Belo Horizonte fez a primeira licitação pública de transporte coletivo do Brasil e era uma licitação diferente da atual, era uma licitação muito mais interessante pelo seguinte: a empresa de ônibus ela recebia pelo serviço prestado, pelo quilômetro do ônibus que circulava, quando você contrata um serviço, né? Você vai transportar, vai rodar tantos ônibus, tantos quilômetros, vai receber tanto. E a empresa de ônibus não tinha nada a ver com a receita. A prefeitura recebia a receita das tarifas e administrava aquilo. Não havia uma pressão da empresa de ônibus para os ônibus ficarem lotados e eles aumentarem a arrecadação em relação ao custo, porque o que ele recebia era sempre o mesmo. E a prefeitura que geria a oferta. E num certo momento a prefeitura começou a ficar com uma caixa que eles chamavam de... esqueci o nome agora. Tinha uma caixa do saldo, né, da arrecadação, superavitária. E aí, nesse ano de 96, a prefeitura realizou em alguns finais de semana tarifa zero em Belo Horizonte. Tarifa zero era em algum dia feriado, ninguém pagava pelo ônibus. Uma história muito interessante, porque naquele momento, naqueles dias, em um domingo, você teve um uso de transporte coletivo 2 vezes maior do que um dia de semana. Você pensar a demanda reprimida, que a gente gosta de conversar, que o pessoal os gestores da BH Trans, mais linha dura, não tem demanda, a demanda pelo transporte coletivo está caindo, que a gente fala, não, a demanda está completamente reprimida, inclusive pelo altíssimo preço da tarifa. E esses experimentos de tarifa zero, eles mostraram a demanda reprimida, e uma cidade livre, uma cidade em que as pessoas, usando a linguagem do Matheus, vão encontrar as oportunidades de uma forma amplamente democrática, né, em que as pessoas vão no zoológico, vão visitar parente, vão ao centro, vão ao parque municipal, vão conhecer a cidade, passear de ônibus, etc.
Agora, olha que engraçado. Nesse mesmo... Esse aqui é janeiro de 2000, né? Belo Horizonte tinha, na década de 90, então, uma das tarifas de ônibus mais baratas. A tarifa de ônibus é aquele vermelho ali, que vai descer, subindo igual uma escadinha, porque é aquela coisa de crescer a tarifa todo ano, né? Aqueles 20 centavos. E azul é o IPCA, veja bem. Então, a gasolina... Então, a tarifa de ônibus, nesse período todo, ela cresce muito acima da inflação, sem que ninguém conseguisse explicar a razão disso, mas ela foi crescendo ano a ano acima da inflação. E ela crescer acima da inflação, ela retira os usuários do transporte coletivo, né? Então, aquele gráfico que a tarifa cresce acima da inflação, ele bate muito com o gráfico da compra de automóveis, né? Por mais que haja outras razões para a compra de automóveis e etc., esse é uma dos gráficos que eles andam juntos, né? Você tem expulsando o usuário do transporte coletivo e as pessoas tentando escapar. No caso, a compra de motocicleta é muito diretamente ligada, né? Você tem tem um segmento grande de pessoas que escapam do transporte coletivo, que ele vai se precarizando e vão se locomover de bicicleta. De modo que as cidades brasileiras hoje têm das tarifas de ônibus mais altas entre capitais do mundo, e de uma maneira muito significativa. Porque não adianta você comparar, pensar assim, aqui a nossa tarifa é R$4, né? Então vamos converter pelo dólar, dá $1, em Nova York é $1, então o preço é o mesmo. Não é, porque o que varia o poder de compra, o que significa R$4 para as pessoas aqui, o que significa $1 para as pessoas lá, né? Então esse estudo é feito pensando o tempo médio, o valor médio da hora dos trabalhadores na cidade. Então pega o salário médio nessas cidades aí e calcula. Então a hora de trabalho a pessoa recebe em média, as pessoas recebem em média X, e quanto custa a tarifa de ônibus. Então quantos minutos as pessoas precisam trabalhar para pagar uma tarifa de ônibus? Pegando o salário médio de Belo Horizonte, que eu acho que em 1960 era quando eu vi, as pessoas precisam trabalhar quase 20 minutos para pagar uma tarifa de ônibus. Em Buenos Aires, as pessoas precisam trabalhar 1 minuto, 1 minuto e meio, 2. Subiu recentemente, talvez esteja 3. Nessas cidades que a gente tem de referência, que todo mundo gosta de falar, Barcelona, Madrid, Paris, está lá, 6, 7 minutos para pagar uma passagem de ônibus. Com os ônibus que são muito melhores, inclusive, né? E essa faz uma diferença fundamental no uso, né? A gente está realmente completamente estrangulado aqui, uma tarifa extremamente cara que afasta as pessoas e que expulsa as pessoas do transporte coletivo. Quem já foi em Buenos Aires e andou de ônibus, é uma coisa chocante. O ônibus passa a cada 2 minutos e sempre cheio. Às 2 da manhã, às 3 da manhã, o ônibus passa a cada 15 minutos cheio. As pessoas circulando. Passa o próximo, por favor. Essa aqui é uma coisa legal da gente compreender, que é o ciclo vicioso e que poderia inversamente ser um ciclo virtuoso do transporte coletivo. Ele começa lá em cima, esse ciclo vicioso, com incentivo ao transporte individual e a ausência de subsídio do coletivo, aqueles 2 gráficos que a gente viu, o crescimento do transporte individual e a ausência de subsídio do transporte coletivo, a tarifa crescendo acima da inflação, etc. O que isso faz? Redução de demanda. Aí eles falam, a demanda está caindo. Não é a demanda que está caindo. Então, o incentivo ao transporte individual, construção de vias, aumento de tarifa, precarização que está reduzindo a demanda. Então as pessoas param de usar o ônibus, pessoas vão saindo do sistema. Isso gera redução da arrecadação do sistema de ônibus, das empresas, etc. O tal desequilíbrio econômico-financeiro que resulta no aumento da tarifa, uns 20 centavos. O aumento da tarifa ou a precarização, que é a redução de oferta, o ônibus que passava 4 vezes numa hora começa a passar 2, etc. Isso gera ainda mais as pessoas se afastando do sistema do transporte coletivo, migrando para os carros, e aquela cena que a gente viu, a cidade congestionada, poluída. A gente tem índices, o resultado disso é muito grave, né? A gente é um país extremamente violento, mas as mortes no trânsito são maiores em número do que por armas de fogo no nosso país. Então a gente está morrendo, são 45 mil pessoas por ano morrendo por mortes no trânsito, resultado desse ciclo aí. As mortes por poluição do ar em São Paulo passam de 6 mil pessoas por ano, resultado desse ciclo aí. Em Belo Horizonte, 1.500 pessoas por ano, morrendo, são 3 por dia, hoje 3, amanhã 3, por poluição do ar, resultado desse ciclo aí.
Belo Horizonte já foi uma cidade conhecida até a década de 60 pela qualidade do seu ar, as pessoas vinham para cá para se tratar de problemas pulmonares, né? Tem a história que o Noel Rosa veio a Belo Horizonte se tratar na década de 30 ou 20, ficou só um mês, falou que preferia morrer do que morar aqui, mas esse é a gente vive uma calamidade, a gente vive um problema gravíssimo de ataque à vida, à saúde coletiva, mas a gente internaliza ele. A poluição do ar mata muito mais do que cigarro, dengue, AIDS nas nossas cidades, né? A gente não tem campanhas do Ministério da Saúde contra a dengue, contra a poluição do ar, contra acidentes dessa maneira, que deveria pelos números que isso mobiliza, né? O ciclo vicioso da tarifa, ele só se resolve com subsídio público. Então, todas as cidades em que a gente admira o transporte coletivo e que os prefeitos bem-intencionados vêm citar, porque Barcelona, porque Madrid, beleza, vocês querem atingir as metas de Barcelona? Tá bom. 53% em Barcelona do preço da tarifa é subsídio público. Quando você paga €1 no metrô ou no ônibus, ele custou 2. €1 foi pago pelo poder público. Por que isso vale a pena? Porque isso inverte aquele gráfico. Ele atrai usuários para o transporte coletivo, retira usuários dos automóveis, reduz acidentes, reduz mortes, etc. Já tem estudos também do IPEA mostrando que cada real investido no transporte coletivo gera R$4 de redução em gastos com saúde, né? Então, por isso vale a pena subsidiar. E a gente tem pouquíssimas políticas de subsídio de transporte coletivo nas cidades brasileiras. Essa que é a lógica da tarifa zero. Todo mundo, mas tarifa zero é almoço grátis. Não, não é. É pagamento indireto, como a gente paga indiretamente para usar a escola pública, como a gente paga indiretamente para usar hospital, como a gente paga indiretamente para usar a iluminação pública. Ninguém paga, põe uma fichinha lá no poste para ele acender a luz, paga uma tarifa, passa na catraca para acender a luz da rua, o lixeiro que passa na porta da sua casa, você paga a taxa indiretamente, não vai lá e paga para ele na hora que ele tira. Mas é muito mais racional como sistema e gera uma série de impactos positivos que o benefício é da coletividade, inclusive com muito mais gente se movendo na cidade, acessando oportunidades e realizando compras, negócios, trocas, se encontrando. E é muito triste também a nossa história da mobilidade, também pela qualidade da frota. Essa de BH, a década de 90, a BH Trans chegou a especificar ônibus muito melhores. A gente hoje é transportado em chassi de caminhão, né? Não sei se vocês sabem, mas é uma estrutura completamente precária, não tem nas cidades. É muito raro um ônibus como esse circulando em cidades minimamente, né, assim, que você tem um serviço público civilizado. E na década de 90, a BH Trans chegou a especificar um ônibus de suspensão a ar, de degrau mais baixo, motor traseiro. Não sei se vocês sabem também, mas os motoristas de ônibus por aqui, eles ficam surdos ao final da vida, porque eles estão com o motor ali do lado, dirigindo e tal. E poderia ter avançado mais, né? Isso acho que foi um primeiro passo. Depois poderia trabalhar com câmbio automático, com ar-condicionado, etc. Mas como você vê em Barcelona, né? Então, quer atingir 70% de uso do transporte coletivo, como a BH Trans aqui, o presidente da BH Trans gostava de dizer, maravilhoso. Vamos usar a especificação da frota de Barcelona, que a porta é larga, é a suspensão a ar, ele para aqui, eu já entro em nível, né? Se eu for cadeirante, se eu for deficiente físico, se eu estiver carregando um carrinho de bebê, eu consigo entrar no ônibus em nível. Não tem aquele elevador que é extremamente discriminatório, né? Depois, quando você está dentro do ônibus, ele não sai se alavancando, porque o câmbio é automático, o motorista sai lentamente, você consegue ler lá dentro, você consegue ficar tranquilo. Vamos nessa. Mas aqui a gente é transportado de uma maneira que tudo isso que foi especificado na década de 90, que a frota melhorou, por queda de portaria, por pressão de empresas de ônibus, foi a partir dos anos 2000, mudou a gestão da prefeitura e tudo isso caiu. Então hoje a gente tem de novo uma frota muito ruim, a frota nova do móvel é um pouquinho melhor, tem motor traseiro, mas a maior parte da frota continua essa aí, uma coisa completamente anacrônica, a gente ter transportado como batatas e de fato ninguém quer ficar nisso. Então todo mundo que tem uma chance foge. O João Luiz da Silva Dias, que é uma figura incrível, que era o presidente da BH Trans nessa época, ele costuma dizer que o usuário de transporte coletivo hoje é usuário cativo, no sentido de que é só quem não conseguiu fugir para outro modo de deslocamento, e quem consegue fugir para a motocicleta
está sendo assassinado nos acidentes de trânsito. Das 45 mil mortes que a gente tem por ano no Brasil, acho que 13 ou 14 mil são de motociclistas. Então você tem um outro dado muito grave, são pessoas que tentam ter uma outra maneira de se locomover e são as que estão tendo maior impacto. Ônibus de piso baixo, a gente já chegou a especificar, né, aquela coisa do elevador, ela é completamente absurda. Passa, por favor. Essa é uma provocação feita por um grupo na Bahia, o GIA, Grupo de Intervenção Ambiental, que eles colocam esse degrauzinho. E esse aqui é um ônibus que a gente poderia ver circular, é daqueles que a gente vê nos aeroportos. Ele tem piso baixo, motor traseiro, câmbio automático, aquela rampinha que desdobra ali para você subir, acessível para o cadeirante, e ele circula em Santiago do Chile. Sabe onde que ele é fabricado? No interior de São Paulo. Então a gente tem ônibus sendo fabricados com a qualidade que a gente deveria estar usando nas nossas cidades e por lobby de meia dúzia de empresários extremamente ruins, pessoas que, cara, prestam um serviço péssimo. Que serviço é mais mal prestado do que esse do transporte coletivo? Nas nossas cidades, qual serviço é mais mal prestado e os caras ganham tanto dinheiro? Cara, beleza, quer ser empresário, prestar um bom serviço, maravilhoso. Compra ônibus bons, fazem a frota, mas todo esse lobby que eles conseguem ter poder político para impedir que a gente tenha isso, fazer que a gente tenha aquilo que passa aqui na frente da Sapucaí, correndo e saculejando. Cara, isso não faz nenhum sentido, velho. O interesse é nosso, a gente que deveria ter, né, a cidade funcionando para a gente, para as pessoas. Passa, por favor, mais rapidinho aqui. Problemas de... Passa essa. Não, os problemas de poluição do ar que eu falava, a gente tem, inclusive, medições disso. E uma situação grave, né, que o padrão da Organização Mundial de Saúde, ele, nesse caso aí do particulado fino, ele é de 10 microgramas por metro cúbico. Mas o Brasil, como a gente tem cidades extremamente poluídas, o Brasil tem uma permissão até 20 microgramas por metro cúbico, como se os nossos pulmões fossem mais resistentes do que os dos suecos, dos franceses, dos americanos, de quem for, né? E lá onde os níveis que atinge os medidores de poluição do ar em São Paulo. 90% disso é automóvel, um modo irracional em que você está... Não sei se vai ter esse gráfico, mas... Passa um, por favor. Não, volta. Passa outro. Aqui na Praça Rui Barbosa, pode deixar nesse. Também a gente atingindo em vários anos acima dos... Esse já é um outro índice, que não é o micrograma... O MP10 é o particulado grosso. Também a gente atingindo em vários anos um índice maior do que recomendado pela OMS. Por passageiro transportado, um automóvel polui 30 vezes mais. Bom, tem o gráfico lá, polui 10 a 30 vezes mais, não sei exatamente, do que um passageiro circulando de ônibus. Isso com esses ônibus que a gente tem aqui. Se a gente tivesse um ônibus elétrico ou gás natural, como Barcelona, a gente poderia ter ainda um índice de transporte de poluição muito mais baixo, né? Então é, de fato, um modo muito irracional que gera, inclusive ele é irracional no espaço, ele é irracional nos acidentes e ele é irracional na poluição do ar, né? E, claro, no aquecimento do planeta, na emissão de CO2. Esse aí. Pensando que o metrô é já que o metrô não poluiria, vamos dizer assim, né? O ônibus é 4,6, quer dizer, índice de emissões de CO2 por passageiro por quilômetro, né? Então o ônibus é 4,6, automóvel 36 e a motocicleta 20. Então a gente hoje prioriza o modo de deslocamento que é o mais poluente por passageiro transportado. Por isso que as nossas cidades ficam assim e a gente extrapola os índices de poluição do ar aceitáveis, né? E quem está respirando esse ar somos nós. Isso era uma provocação, né? Já que o Ministério da Saúde não faz campanha contra o cigarro, mas não fazia contra o carro. A gente chegou a fazer uma vez na Pisiagrama. Era um hackeamento de uma campanha contra o cigarro, mas trocando a palavra carro ali embaixo. E é curiosa essa história. Paris, em 2014, com aquelas inversões térmicas, e essas cidades ainda têm muito automóvel circulando, as prefeituras de Paris, de Barcelona ainda lutam para reduzir o automóvel circulando no dia a dia. Paris, em 2014, chegou a ter, no mês de fevereiro, muito seco, aquelas coisas frias, o ar parado e índices de poluição do ar que eles acharam muito altos.
provavelmente mais baixos do que os que a gente tem aqui. Mas eles ultrapassaram o padrão da OMS, acendeu o alerta. Como que eles trataram essa situação? Que conseguiu fazer com que aquela imagem de lá virasse essa. Com tarifa zero no metrô, nos ônibus, nas bicicletas compartilhadas e nos carros compartilhados durante 5 dias. Então foram 5 dias em que houve um grande estímulo para as pessoas não circularem de automóveis e criaram um projeto de tarifa zero. Você podia entrar no metrô e sair, ônibus à vontade, e com isso reduziu muito o uso de automóvel naqueles dias e eles conseguiram trazer daquela imagem para essa. Uma relação muito direta entre o preço da tarifa, que a gente falava antes, a possibilidade de uma tarifa zero, que é um estímulo que não é o interesse individual de quem está ali, é também, mas é um interesse coletivo que está em jogo. Aí essa última parte é sobre a infraestrutura que o espaço de automóveis, o espaço pensado para automóveis gera, né? Passa, por favor, mais um. A gente viveu aqui, né? E aí a pergunta Belo Horizonte precisa de metrô é muito interessante, porque a gente viveu aqui uma reforma da Avenida Antônio Carlos e da Cristiano Machado nos últimos 10 anos, que são 2 avenidas que ganharam uma série de viadutos, de espaços que privilegiaram os automóveis, embora tenha sido usado no discurso o fato de passar o BRT por ali, o MOV, né, o transporte coletivo com a pista separada, mas essa pista separada já existia nas 2 avenidas. Não foi essa a questão. A questão foi construir essa série de viadutos que estimulam o uso por automóveis e que, na verdade, não resolvem nenhum problema de trânsito. O Matheus disse isso aqui. Isso já foi demonstrado diversas vezes e um dos estudos da Lei Fundamental do Congestionamento, lá da década de 60, de um economista americano, ele chegou nesse cálculo, assim, de que a demanda por automóvel, do espaço de automóveis em grandes cidades, ela é elástica. Se você aumentar, é diferente da lógica da demanda e da oferta que a gente pensa no livre mercado, né? Se eu tiver laranja demais, o preço vai cair, as pessoas não vão querer comprar laranja. Se você construir uma série de avenidas, quebrar esse centro todo aqui, e construir viaduto, e fazer o que fez no Complexo da Lagoinha aqui, pode fazer o que você quiser. Em 5 anos, todas essas pistas estão preenchidas e você vai ter o trânsito na mesma velocidade que você tinha em outras cidades. Essa fórmula desse economista foi testada por várias pessoas, vários estudos empíricos em universidades, sempre chega na mesma conta. Ninguém nunca resolveu um problema de velocidade do trânsito aumentando a oferta para automóveis. Que foi o que a gente fez. Foi o que a gente fez na Avenida Antônio Carlos, com aquela série de viadutos, que nenhum deles era para o MOV. Isso é importante dizer. Quem aqui conheceu um sistema de BRT, dos bem feitos, dos originais, de Curitiba, de Bogotá, que fez algum viaduto para o ônibus passar embaixo? Gente, isso não existe, isso nunca foi feito. Inovação da gestão da prefeitura aqui, uma inovação inútil. O viaduto caiu, não fez falta nenhuma. O viaduto caiu, a velocidade média do trânsito no ponto que o viaduto caiu é exatamente igual a de outros lugares onde os viadutos, infelizmente, ainda não caíram. Tá? A gente gastou 2 bilhões de reais que poderia ter feito uma linha de metrô. Né? Com 2 bilhões de reais fazia o metrô do Barreiro, que era muito mais importante, na verdade, do que esse que eles começaram a fazer furinho na Praça 7, que é da Savassi para o Mineirão. O metrô do Barreiro seria talvez a linha prioritária, porque você tem uma zona isolada da cidade, muito densa, muito habitada, que tem um deslocamento diário, centro, muito grande, e que seria o mais barato de fazer, porque também você já tem uma parte da pista, que era a pista de trem que passava lá, etc. Com 2 bilhões de reais a gente poderia ter uma linha nova. Mas a gente construiu uma série de viadutos, um deles não parou em pé, os outros estão lá, a gente vai ter que demolir. Quando a gente retomar essa cidade para as pessoas, a gente vai demolir. Tudo isso que foi feito aí no Antônio Carlos e criar espaço, parque, habitação, construir casa, sei lá. A gente vai ter que lançar nossos concursos de arquitetura para pensar o que fazer com os escombros do Complexo da Lagoinha, da Avenida Antônio Carlos, e repensar esses espaços. Mas isso tudo foi dinheiro jogado fora, que não resolveu o problema de trânsito e que gastou muito do nosso investimento público. Esse estudo que eu vou mostrar aí, feito pelo ITDP, Vida e Morte de Rodovias Urbanas, ele mostra vários casos quando essas estruturas são demolidas, essas grandes estruturas rodoviaristas no meio da cidade, e criado espaço público, e que em todos esses casos tem três variáveis que dão sempre o mesmo resultado. A primeira é que a requalificação do espaço urbano, né, uma melhoria significativa daqueles espaços, etc. A segunda é que o custo de demolição ele é sempre menor do que o custo de manutenção daquilo num período de 10, 20 anos. Então, demolir essas grandes estruturas é sempre mais barato do que mantê-las.
E o terceiro é que o trânsito nunca piora. Então, esse caso aqui em São Francisco, na entrada de São Francisco, nos Estados Unidos, tinha esse grande elevado, construído sei lá quando, década de 50, 60, em que todos os carros chegavam, aquela lógica americana do subúrbio, etc. De repente tem um terremoto em 88, essas estruturas se abalam, teria que demolir tudo e reconstruir. Então, na cidade acontece um plebiscito, uma movimentação, ativistas, etc., e conseguem que o plebiscito diga não à reconstrução, e eles fazem aquela praça lá. Então, não sei quem já foi em São Francisco, ali passa um bonde, uma situação que tem até uns galpões ocupados, com restaurantes, etc. O trânsito na cidade fluiu normalmente, nenhum problema aconteceu, a cidade está lá, tudo flui. Esse é um caso, não sei quem conhece aqui, de Seul. Em Seul, na década de 50, eles fizeram essa autopista e uma outra no centro da cidade, cobrindo o principal rio de Seul, que tem um nome que eu nunca sei dizer, Changchong, dela ali talvez saiba. E isso durou muitos anos, até que alguém disse, pô, e se a gente demolisse esse elevado e recuperasse o rio? E, bom, a maioria das pessoas fala, isso é impossível, como que você vai fazer isso? Aí passa 65 mil carros por hora, como que vai fazer? O trânsito vai colapsar, não vai dar certo e tal. Então, esse pessoal lá da universidade apresentou para um engenheiro de trânsito que usava uma série de softwares, etc. O cara fez o cálculo e falou, bom, não vai acontecer nada, vai dar tudo certo, pode demolir. E aí eles apresentaram para um candidato a prefeito que ganhou as eleições e que fez isso. Transformou um espaço no centro da cidade, que era um grande viaduto com todo esse fluxo de carros. Você imagina todo esse problema de poluição, acidentes, e tentar imaginar também como que as pessoas atravessam de um lado para o outro, como que esse espaço fica degradado, etc., transforma naquilo. No rio limpo, aberto, com caminhadas, pista, etc., as pessoas usando. Nesse tipo de imagem. Eu queria terminar com ela, porque ela me lembra muito o contexto urbano que a gente tem do Arrudas. A gente precisa do metrô, mas a gente precisa também de um rio limpo no centro da nossa cidade, que a gente possa usufruir dele. E a pressão dos automóveis não justifica a gente deixar de ter esse rio. Não faz nenhum sentido continuar construindo, cobrindo o rio para fazer isso. Parece impossível, quando a gente olha hoje para ali, imaginar que o Arrudas pode voltar a existir, mas isso aconteceu em Seul. Aquele rio que estava completamente coberto, e lá estava pior que aqui, porque eles ainda tinham um outro elevado, como se tivesse ali aquele Boulevard Arrudas, horroroso, com um outro elevado em cima. E de repente eles demoliram. E o rio não ia ser mais natural, porque já estava todo urbanizado em volta. Mas você pode ter, sim, o rio lá, um ribeirão, olha, um tamanho parecido com o Arrudas, com espaços de caminhada em volta dele, pedrinhas, as pessoas passando, um paisagismo ali. Você vai ter muro de contenção no centro, não dá mais para ter o Arrudas em leito natural, mas você pode ter um rio para as pessoas usarem. E o nosso debate de espaço público, ele é, como eu tentei mostrar aqui, muito conectado com os modelos de mobilidade que a gente escolhe. Obrigado.